sempre temos a honra de receber nos estúdios novamente a Rosilene Correia, diretora do sindicato e ativista da educação, com muita ação. E o movimento social vinha num pique muito grande para chegar dia 8 de março, dia 14 de março, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, dia 14, 2 anos da morte da Marielle, e chegar no dia 18, uma greve nacional em defesa da educação no Brasil, em defesa do emprego, em defesa do serviço público, em defesa do servidor público, coisas que estão no top aí no momento, no que todo mundo está falando sobre serviço público e servidor público. Rosilene, então, seja bem-vinda a mais um programa. Obrigada, Paulo. Olá para todos que estão nos acompanhando. E a educação mexe com a cidade, como a gente estava falando agora há pouco. As crianças na escola, os jovens, as famílias, as convivências, os professores, os educadores de forma geral ali dentro da escola, em torno da escola. E a primeira coisa que o governo fez foi suspender as aulas, né, por causa do coronavírus. E agora, como fica essa situação? Então, é compreensível, como nós falávamos, porque aqui no Distrito Federal nós temos cerca de 450 mil alunos e alunas. Então, você imagina, são 450 mil pessoas transitando todos os dias, frequentando todos os dias o mesmo ambiente. Então, de fato, e são pessoas, numa sala de aula com 40, são 40 vindo de famílias diferentes, com condições diferentes, com a rotina diferente, que aquela família convive com outros, com outro ambiente de trabalho. Então, é compreensível. Todos os países, todas as cidades, na verdade, a primeira medida que se toma é com a suspensão, a suspensão das aulas, né? E é o cuidado para isso dos alunos, dessa dinâmica dos alunos, e claro que com os seus trabalhadores também, porque você tem grupo de riscos dentro desse grupo de trabalho da educação, dos trabalhadores da educação. A questão toda do mal-estar inicial, digamos assim, é porque as coisas são feitas, por mais que é uma questão emergencial, e é saúde, não se pode esperar mesmo. Não, Mas assim, aqui no DF, diferente de outros estados, que decreta para 3 dias depois, 2 dias depois, que é para as famílias, inclusive, se organizarem. Porque imagina, à noite o governo solta um decreto para no outro dia de manhã já não ter aula. Aí eu estou em casa com meus filhos, mas eu tenho que trabalhar de manhã, não tenho com quem deixar meus filhos. Então isso causou um transtorno, a falta do diálogo com os próprios trabalhadores, com os seus representantes, no caso somos nós, da desinformação, né? Então isso causou ali de imediato uma situação de muitos questionamentos sem resposta. Agora, é claro que hoje as pessoas já têm mais consciência da gravidade da situação e compreendem que foi necessário. Então, mas de qualquer maneira, poderia ter havido aí uma preparação, digamos assim, melhor. Foi tudo muito imediato, tendo em vista que aluno, né, criança e jovem são pessoas, seres multiplicadores, né, Sim, claro, de qualquer coisa. Mas nós estamos com um problema que aí há um contrassenso aí das medidas do governo, que é a manutenção das creches abertas. Então, assim, no nosso entendimento, isso não está de acordo com o protocolo adotado. Então, hoje nós insistimos com o governo para que retomasse com essa decisão, mas não houve acordo, pelo menos até agora pela manhã, e tudo indica que é a justiça que vai ter que definir se mantém o atendimento ou não mantém. Por mais que a gente tenha compreensão da dificuldade dessas mães e pais responsáveis por essas crianças da idade que é, né, da creche, do que fazer com essa criança, que não pode ficar em casa sozinha, mas tem, do outro lado, uma questão da saúde, que aí a gente vai ter que precisar. Por isso, Paulo, que não tem como a gente falar da saúde sem falar da economia. E aí, qual é o grande problema que a gente avalia hoje? Primeiro, com relação aos cuidados, a gente precisa ter o cuidado de ouvir e se pautar por especialistas, né? Pelas pessoas que são da área da saúde, que estão orientando, porque também, até na desgraça, as pessoas acham de fazer muito humor, de soltar orientações falsas que realmente não vão ajudar a evitar, a combater, de precaução, de prevenção. Então, a primeira coisa é a gente ter esse cuidado. Eu não sou especialista, o que eu sei a partir do que eu leio,
Então, mas eu tenho responsabilidade, eu não vou passar algo que eu não tenho uma fonte segura. Mas tem gente por aí, infelizmente, brincando com isso. E a questão da economia é que a gente vive no Brasil uma crise econômica, política e agora de saúde, né? E institucional. Você tem um presidente que ele cria confusão com todo mundo, não só envergonha a população mundo afora, mas ele cria problema. Ele cria problema com as esferas de poder no país, e domingo foi uma vergonha a postura. A micareta da ditadura. A né? postura do presidente, e uma pessoa, inclusive, que a saúde dele próprio está em risco, e aí ele foi irresponsável, colocando em risco a vida de outros, né, e sendo ele o presidente que deveria dar exemplo para todo mundo. E uma demonstração de um egoísmo, individualismo, e quando ele fala que a saúde dele é problema dele, a dele pode ser problema dele, mas e do outro? Da população, né? De então, jeito nenhum, né? O nível de vaidade desse homem tá tanto que a vaidade, ela emburrece, né? Então, para mim não tem outro termo, além da irresponsabilidade, ignorância, mas há aí um excesso de vaidade de mostrar o seu poder nesse país que não precisa, ele é o presidente eleito, por mais que a gente questione, está lá. Uhum. Mas aí, falando da economia, qual é a questão? Não adianta o governador tomar as medidas que se toma, o presidente, e não pensar em como essas pessoas, essas famílias farão nesses próximos dias. Então, a mãe, se a gente entende que a educação infantil não tem atendimento, a mãe, o responsável, precisa cuidar dessa criança. Se ela é uma diarista, ela vai deixar de fazer. Se a pessoa que contrata esse trabalho dela não tem condições de pagar, mesmo se ela prestar o serviço, o Estado precisa socorrer essa família para que ela possa cuidar dos seus, para ficar em casa. Então, nós temos um problema sério no Brasil, quer dizer, vários problemas, né? Mas, assim, nós temos hoje 40% de trabalhadores na informalidade, certo? Esse é o quadro que a gente tem. Do desemprego, aí é Uber, não sei o quê, é o ambulante, é isso, aquilo. Se a gente entra, e tudo indica, infelizmente, que nós estamos só iniciando essa crise, né? O Brasil, a tendência é que ela se agrave muito nos próximos dias, porque nós estamos indo para o inverno, em alguns estados isso é mais grave ainda, e estamos bem no início mesmo, comparando com o que foi a realidade de outros países. Esperamos que as medidas adotadas até aqui, de fato, sirvam para que a gente segure um pouco. Mas de qualquer maneira ela virá, ela vai se aprofundar. Já tivemos morte, né? E isso é o que nós sabemos, o que é o quadro real mesmo nos bastidores, a gente não tem certeza do que é. Para não alarmar. Agora, você tem então 40% de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. Se entramos numa quarentena, essas pessoas precisam parar suas atividades. Até porque o Uber não vai ter quem pegue um Uber na rua, porque não vai ter o que fazer na rua, não vai poder, né? E nem deve. E aí ele vai para casa. Como é que ele vai viver? Como é que ele vai pagar o aluguel? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sustentar a família? Entende? O ambulante não vai ter quem compre nada na rua. Como é que ele vai ter renda? O presidente Macri na França hoje decretou que as pessoas carentes, as famílias carentes francesas não precisam mais pagar água e luz, por exemplo. Mas já é uma ajuda, tem que ter medidas. Agora, qual é o nosso maior problema? Cada estado, cada município está tomando a sua iniciativa porque não há um comando por parte do governo federal. O governo federal continua ignorando o problema. O presidente deu uma declaração hoje de que isso é exagero dos governadores, que estão alardeando sem necessidade. Então, se o maior comando não reconhece a gravidade do problema e não toma medidas e não entende que tem que ter dinheiro público, sim, tanto para prevenção, para contenção, você precisa tratar essas pessoas, nós não temos leitos suficiente. Agora, se o presidente não leva isso a sério, como é que ele vai cobrar, inclusive, da saúde privada, que ela também... Não tem um gabinete de crise, né, para tratar? Exato, parece que foi criado ontem, né, alguma coisa assim. Mas como é que o governo vai cobrar que a saúde privada, ou determinar que os hospitais particulares também precisam abrir as portas para ajudar nisso? Que tem que assumir como política pública. Se o próprio governo, se o próprio Estado brasileiro não está reconhecendo isso,
e aí a economia tende a se aprofundar brutalmente. Então, o governo tem que entender que ele socorrer isso e cuidar da saúde significa também cuidar da economia daqui a pouco, porque isso vai aprofundar uma crise, vai ter comércio fechando, empresas falindo, demissões em massa, porque vai ficar insustentável. Então, a gente tem uma crise, aliás, várias crises, mas eu digo que o maior problema nosso hoje encontra-se no Planalto. Com certeza absoluta. Eu tenho aqui 3 eixos para você ilustrar para nós. Por exemplo, uma grande questão com os professores, com os alunos, é a grande indagação hoje, pai de aluno, da sociedade toda, como ficou ano letivo, né? Um professor e aluno fora da sala de aula. A questão do coronavírus, né, desse surto no mundo todo, versus o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e uma emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos para saúde no Brasil, que dá uma perda de 13 bilhões. Quer dizer, tudo na contramão. Que era pouco, né, que não era suficiente, aí agora a gente está sofrendo e nós vamos agora a gente vai ter a transparência do que hoje se tornou o SUS, que hoje se tornou a saúde pública. Porque quem depende da saúde pública já sentia na pele toda a dificuldade e a precarização que nós vivemos hoje da saúde. Mas isso, mesmo em outras condições, como outros países de primeiro mundo, nós estamos vendo qual é a realidade. A China, que construiu um hospital em pouco mais de uma semana e tudo que foi, e ainda está sendo, né? Mas, de qualquer maneira, a primeira medida que é preciso se tomar é isso, assim, precisa entender que está superada essa fase de congelamento de investimento na saúde ou de gastos, como eles querem insistir, saúde e educação, porque as coisas estão juntas, mas nesse momento aqui a saúde, não há o que se discutir, é preciso injetar dinheiro, é preciso contratar mais gente, é preciso ter mais leitos, trazer médicos de Cuba, exatamente, eu tenho certeza que se fosse anos atrás, não muito distante, nós já teríamos aqui um batalhão de médicos cubanos atendendo essa população na prevenção, evitando que essas pessoas ficassem doentes. E aí, Paulo, a gente tem que ter aqui eu tenho feito um apelo mesmo à categoria e aos pais, de modo geral, aos alunos. É precipitado se discutir o calendário escolar. De que calendário nós estamos falando? O que eu tenho dito muito, nós no Simpro, inclusive ontem nós começamos uma campanha com a participação de crianças e adolescentes hoje, que são os estudantes, para eles entenderem um pouco do que se trata isso e qual é o papel de cada um de nós. Então, nós não estamos em férias, não estamos em recesso para aproveitar esse tempo para fazer coisas na rua, para resolver meus problemas, para ir ao shopping, para não sei o quê. Não tem nem como tá fechado. Não se trata também, né? disso. Esse momento é um momento de recolhimento. É para nós ficarmos em casa, nós mesmos deveríamos estar em casa, mas já que ainda tem coisas a serem feitas, temos reunião com o governo amanhã, daqui a pouco eu tenho uma outra reunião no Simpro, então a gente ainda está organizando a vida. E a TV comunitária tem um compromisso de exatamente, estar falando aqui, a comunicação precisa chegar, a informação precisa chegar até as pessoas. Então nós, a partir de amanhã, fecharemos as nossas subsedes, o atendimento será emergencial, forma de plantão só na nossa sede aqui no SIG, e aí a gente faz um apelo mesmo à nossa categoria que compreenda isso. Nós também temos trabalhadores do Simpro, do grupo de risco, então nós precisamos reduzir. Temos mães que têm 2, 3 filhos em casa, que estão sem ir para a escola, está sem alguém para poder ir cuidar deles, elas precisam ficar em casa cuidando dessas crianças, então nós organizamos um atendimento mínimo para aquilo que for realmente assim indispensável, que não dê para adiar. Mas não tem um plantão da direção e de funcionários, mas é isso, é sistema de plantão naquilo que foi emergencial. E o calendário, quando tudo isso terminar, e que a gente espera, e aí se nós nos comportarmos bem, fizermos a nossa parte, quanto mais a população contribuir, é claro que a responsabilidade e medidas, e investimento e recursos é responsabilidade do governo. Agora, a população precisa também ajudar. Então vamos fazer a nossa parte e cobrar do governo que faça a dele para que isso dure o mínimo possível. Aí a gente vai saber, são 15 dias, são 30, são 3 meses,
são 20 dias, que até agora com 15 e os outros 5 são 20 dias, qual é o tamanho disso? Para daí a gente sentar e discutir um calendário. Tem lugar que já está decretado que não vai ser possível. O ano letivo vai simplesmente deixar de existir. E ano que vem começa-se tudo de novo. No nosso caso aqui, até agora, não há esse risco. Né? É possível. A LDB prevê, não está escrito lá isso, mas é claro que uma situação como esta aqui, que nunca foi vivida por nós, ela vai demandar, portanto, muita seriedade por parte de todo mundo de sentar e buscar uma alternativa que não ocasione prejuízo nem aos trabalhadores e especialmente aos alunos. Eu acompanhando o site, né, do Simpro, lá, o www.simprodef.org.br, a gente vê que o Simpro não parou, o sindicato não está parado. Mesmo. Por exemplo, tem Final a posse, de semana, né? foi tudo... Tem a posse dos novos Tem a posse dos concursados, então, que dizer, ainda não continua, foi suspenso, né? mas que é um problema porque eles precisam passar por exames e aí o atendimento na subsaúde é no local que não é adequado, então está causando um transtorno, a gente está vendo como é que faz isso, porque muitas medidas estão sendo adotadas em vários países, suspensão de prazos de um monte de coisas, né, inclusive de banco. Então, de boletos que não vencerão, a validade será estendida, enfim. E a gente tem que verificar aqui também o que mais, os próximos passos. Por isso que a gente não tem que sofrer por antecipação. E na medida que as coisas forem acontecendo, certamente as medidas serão adotadas. E nós estamos atentos, acompanharemos tudo e vamos continuar na defesa aí dos nossos direitos, mas lembrando que o que nós estamos tratando aqui é de vida. Então, o primeiro ponto a ser tratado e o direito a ser exigido é da nossa vida, de permanecermos vivos, né? Então, é de cuidados com a nossa saúde. E como eu disse, cobrar do governo esses cuidados e essas medidas e tudo que for necessário, mas também da nossa parte a gente ter a cautela e a compreensão necessária para as dificuldades. É um momento de crise e é de todo mundo. Eu queria te parabenizar pelo seu artigo no Correio Brasiliense, aliás, no Jornal Brasília Capital, que foi replicado por eu, também repliquei. A sua fala também, né, que você fez uma selfie ali, gravou. Aquilo lá foi muito ponderadas, né, muito sensatas, porque uma coisa que o movimento sindical não esperava era isso, né? O que o mundo é tão globalizado, que o planeta fica doente e afeta o ser humano inteiro. Acho que quem ainda não entendia o que era o mundo globalizado, agora na desgraça eu acho que vai entender, né? Da globalização, assim, vem um vírus que vem rodando o mundo e chegou aqui no Brasil e é muito preocupante. A gente entende a gravidade disso. E você falando da ponderação, é engraçado porque a gente, sindicalista, tem a fama, né, de ser do contra não sei o quê. Aí aquele meu vídeo tem um comentário que fala assim: nossa, milagres acontecem porque ela não foi contra, não tá contra o governo. Aí alguém responde assim: mas é o bom senso, né? E é isso, acho que nós precisamos ter clareza de que não há disputa nesse momento, nós não estamos disputando com ninguém. Na verdade, o que está em jogo é a vida e o interesse é comum. Então não tem disputa. Depois nós faremos a devida disputa, se for necessário, para a construção de um calendário, para o nosso ano letivo, mas é o pós. Não é agora, não é o momento. É claro que agora nós vamos brigar por causa do fechamento das creches, etc. e tal. Mas nesse sentido, as medidas, a gente não tem condições de ficar questionando medidas que sejam para o cuidado com a saúde, né? Então, acho que isso a gente precisa ter em mente. Rosilene, como o movimento sindical não é irresponsável como a micareta dos ditadores, defendendo o fechamento do Congresso, fechando o voto da ditadura que matou, exilou, torturou, e também a proliferação da doença, do vírus em plena esplanada, como fez o presidente Bolsonaro, naquela tremenda ignorância. O que vai acontecer dia 18? A CUT está chamando para que as pessoas se manifestem em suas próprias residências, né, em defesa do serviço público, do servidor público, da saúde pública e da educação pública. Acho que mais, não vai parar a luta mais política, do que né? nunca, o dia 18 tem realmente que ter essa marca, né, porque nós agora também sentiremos muito na pele o desmonte do Estado brasileiro. Porque o serviço público, serviços públicos, né, isso. E aí a gente
ver a falta que ele faz quando as crianças estão em casa. Então, é imaginar um país sem uma educação que atenda seus filhos e uma saúde pública que agora vai mostrar a sua cara, né, em que condições de fato ela está. Então, mais do que nunca se faz necessário. E é isso, o 18 de março continua sendo um dia de greve. Algumas categorias já estão dispensadas do trabalho, né, temporariamente, mas outras que não estão, que a gente faça nesse dia um dia de resistência, sim, de manifestação. E tem várias formas de fazer isso, tem várias campanhas, umas estão sugerindo apitaço, né? Apitaço, apagão, aí tem tuitaço. Tocar música, cantar Exato, então é preciso, no nosso site tem algumas orientações também do dia de amanhã, de manifestações, de registro nas redes sociais, com plaquinhas de protesto, enfim. É o dia da gente marcar realmente qual é a nossa pauta. Lembrando que na educação, que seria uma greve nacional da educação, e acabou que está sendo, né, querendo ou não, será, porque a maioria dos estados já decretaram também essa suspensão das aulas, é a defesa do Fundeb. Não podemos esquecer que o Fundeb continua na pauta, nós não podemos abrir mão do Fundeb, então amanhã também é dia de defesa, todos os dias, mas amanhã é dia de levantarmos a bandeira em defesa do Fundeb permanente e com avanços, com melhorias nesse Fundeb. Então amanhã continua sendo um dia de luta. Inclusive estava para ser votado essa semana no Congresso, sim, mas exatamente. O Congresso hoje, inclusive, lacrou o plenário. Acho que é o mínimo que se pode fazer agora é parar mesmo, no interesse do povo lá dentro sendo votado e o povo em casa trancado. Então não teria mesmo condições de continuar esse trabalho. Então, falando do calendário escolar, a CNTE já está fazendo estudo, a gente também, imagino que outros sindicatos também, de verificarmos todas as possibilidades para essa discussão desse calendário. Vai ter uma orientação da nossa confederação para que os estados e municípios possam ter aí um alinhamento, que é o que a gente precisa. Voltando a insistir na falta de comando nesse país, né? Não há uma coordenação, não há comando. Então você tem um presidente que ainda bem que ele não quer comandar, porque ele não tem noção para comando, mas não há, por parte do Ministério da Saúde também, essa orientação, né? Assim, qual é o mapa que o Ministério da Saúde tem hoje das condições de cada município, cada estado desse país, para ele orientar? Inclusive de classificar, né, que medidas devem ser adotadas em cada um de acordo com cada situação. Então, voltando para o Distrito Federal, que a gente precisa entender, nós não estamos fora da bolha. Da bolha de jeito nenhum. O nosso aeroporto, ele é um canal de entrada e saída de voo internacional toda hora do Brasil inteiro. Aqui é o centro do poder, portanto, em Brasília, a gente vindo da Europa o tempo todo também, até hoje. O tempo todo, exatamente. E o que é mais grave, né, Paulo? Já saímos da etapa também de sermos contaminados com alguém que chega contaminado. Hoje a contaminação já é local. Então já não é mais assim, pode chegar alguém. Então basta fechar as portas, os portões do aeroporto e as entradas do DF. O Brasil já não está mais nesse patamar. Nós já estamos... E a principal infecção está dentro do Palácio do Planalto. Exatamente. Isso aqui é o pior e que eles não admitem. Ele pegou mais de 300 né? pessoas na esplanada no domingo, dia 15. E a possibilidade dele infectar 487 mil pessoas, 478 mil pessoas, é o cálculo de um matemático que fez. É um absurdo. Mas, Helena, nós estamos chegando ao fim, né? Então já me avisaram ali. Qual o recado final, então, assim, seu, né, nesse momento de mundo globalizado, de que não estamos mais com fronteiras, não tem mais fronteira física, o mundo virou uma bolha só? Olha, Paulo, primeiro chamar a atenção para que todos nós tenhamos essa compreensão, né, do papel de cada um, da responsabilidade de cada um. Eu sei que eu vou receber críticas, mas assim, o momento agora não é de ser corporativista, o momento agora é de cada um se ver com a responsabilidade com a sua vida e dos seus. Então esse é o papel que precisamos ter, e nós como educadores, mais do que nunca, temos que ter essa compreensão. E depois a gente vai cuidar dos nossos direitos, como eu disse. E de modo geral, para a população de modo geral,
também fazer a sua parte, mas não deixar de cobrar que o governo, os governos, né, e o Estado cumpra com o seu papel. O governo federal fica no ensaio, não faz de conta, quando ele fala que está tomando medidas de injetando não sei quantos milhões e não sei o que, antecipando a FGTS. Isso é uma farsa, porque o que ele está fazendo é antecipando algo que eu iria receber lá no segundo semestre. Então, não é recurso do Estado, é o meu dinheiro mesmo, que depois vai me fazer falta de outra forma. Então, é preciso pensar nisso. Bolsa Família, se vai ser reforçado. Como é que nós vamos? A preocupação agora eu sou servidora pública, eu tenho o meu salário, o outro tem um emprego que está garantido, vai continuar em casa recebendo o salário dele, mas essa massa da população que está na rua, que não tem teto, esse povo aí contaminado vai chegar até nós. Então, nós vamos cuidar desse povo. O Estado precisa cuidar do povo brasileiro, especialmente aquele que não tem renda. Como é que nós vamos botar dentro de casa, em que condições as pessoas vão ficar, se vai ter água, se vai ter energia, se vai ter gás, se vai ter arroz e feijão para comer. Sem alimentação, a fragilidade e a vulnerabilidade é muito maior. As recomendações de todos os médicos é de uma boa alimentação, muita vitamina C, muito não sei o quê. Quem é que vai oferecer essas condições para essa gente desempregada? Para os 11 milhões de desempregados, né, que nós temos nesse país. Como é que vai lavar a mão toda hora com tanto sabão? Se do sol nascente, e o álcool em gel, água, o álcool em gel, que o valor está lá em cima, aí vai a irresponsabilidade dos empresários que querem ganhar dinheiro em cima da desgraça, porque tem farmácia que aumentou em muito o valor desses produtos. Então, é a irresponsabilidade e a necessidade de se dar bem até numa crise como essa. E eu tenho dito assim, olha, no grupo de Águas Claras me mandaram que uma pessoa infeliz colocou que a solução seria proibir a entrada de pessoas de outras cidades em Águas Claras. Aí eu perguntei, as pessoas de Águas Claras passaram assim, tiveram um banho de ouro, estão blindados e a eles nada acontece, né? Só estou citando Águas Claras e eu sei que Águas Claras tem pessoas que pensam diferente, que certamente responderam a essa pessoa da forma que deveria. Acho que foi uma infelicidade essa sugestão, mas é isso, é de pensar que ninguém está livre, absolutamente ninguém, inclusive os nossos filhos, nossos netos, para quem tem. Então, acho que é essa a realidade quando a gente fala da globalização e nós estamos na mesma bolha, ninguém está fora dela. Então, é a hora de muito compromisso, responsabilidade e entender que o momento é grave e tende-se a aprofundar e depois disso teremos sequelas, porque a economia também, a crise tende a se aprofundar e aí a crise institucional, a crise política, enfim, o país vive um colapso. Essa é a minha opinião. Se a gente acreditasse no governo, a gente ia pedir agora, né, que passasse por cima da emenda constitucional 95 e liberasse dinheiro para a saúde mínimo, no Brasil. Né? Isso é o mínimo. Que liberasse imediatamente as 4 milhões de famílias que precisam do Bolsa Família hoje. Tem 4 milhões de famílias, né, precisando de Bolsa Família, que estão pedindo o mínimo do Estado. Ou se o Congresso, ao invés de lacrar o plenário, aprovasse também uma emenda constitucional, alterando a outra emenda constitucional 95. Sim. Imediatamente eles podem fazer isso em votação lá, recorde. Paulo, me permite, né, um segundo. Rápido. Um grande problema que nós temos no Brasil é que não tem um aparelho respiratório, ainda que você consiga leitos e tal. A China limpou, comprou tudo que tinha no mundo. Aí agora tem que se ter um protocolo que autorize o Brasil a comprar da China o que sobrou lá, porque eles agora já estão numa fase que já podem disponibilizar. Né? Então eles estão colocando à disposição dos países que precisam. Então o Brasil precisa trazer da China o que sobrou de lá. O que vendeu assim, para lá. Que vendeu para lá, agora também tem que trazer de volta, exatamente. Então é um dos problemas que a gente tem. Tem leito, mas não tem aparelho. Então, para ver como, né, é complicado. O governador ibanês reagir rápido e trazer para Brasília. Aí o governador precisa, além dos decretos suspendendo aulas, etc. e tal, medidas na saúde e na assistência à população que necessita. Rosilene, muito obrigado pela sua presença. Termina aqui mais um programa TV Simpro e acompanhe tudo lá pelo sindicato no site. E o sindicato continua funcionando aqui no setor gráfico, né? Só ir ao sindicato se for necessário. Em último caso, vá. Não é necessário se você entrar em contato pela internet ou pelo telefone. Então, um grande abraço, continue aqui nesse canal, nessa TV comunitária, e um grande abraço.